lá uma ordenação. Você tem lá 1 milhão de nomes, faz uma ordenação. Então, ele joga isso para o processador processa bem rápido e te devolve toda uma lista organizada, ou em ordem alfabética, em ordem crescente ou decrescente, e assim vai. Então, é um conjunto que contém, né, dados, instruções de um estado. Então, contém instruções para que ele faça aquilo, para que te devolva a execução. É fundamental para a execução de tarefas de gerenciamento de recursos em um sistema operacional, permitindo que múltiplos programas sejam executados simultaneamente. Então, você tem um processo, mas isso não impede que vários processos sejam executados simultaneamente. E que mais para frente a gente vai perceber que existem meios, digamos assim, para ser um pouco mais coloquial, artimanhas para que os processos sejam, digamos, entre aspas, processados simultaneamente. É isso que eu estou falando quando eu digo essa frase, se vocês puderem grifar ela. Existem artimanhas, ou existem algumas formas de fazer com que possa parecer que os processos sejam executados simultaneamente. Mas mais para frente, essa história muda um pouco. Tá? Um pouquinho mais para frente, a gente vai mudar um pouquinho essa fala. Então vamos lá. Aqui a gente já falou um pouco, né, que é um pouco da diferença entre processo e programa. Né? Um programa é um conjunto de instruções armazenadas em disco, enquanto um processo é uma instrução em execução, algo que vai para o processador, ele vai fazer aquele trabalho de devolver alguma coisa, vai dar um feedback, uma devolução. E a diferença fundamental reside no fato de que um programa pode existir sem estar em execução. Então, um programa você desenvolve, você escreve ele, você faz os códigos, você guarda ele, você salva, beleza, ele vai sempre estar existindo. O processo, quando você manda o processador, ele existe naquele momento, faz o processo, devolve, e de repente ele para aquele processo. Mesmo porque a gente pode falar que existem também meios aonde que é feito para que o processador seja mais útil possível, que ele não fique tanto tempo ocioso e que seja usado de uma forma inteligente, os processadores. Aqui um exemplo, né, para a gente ver, para a gente sentir um pouco isso, exemplo de processo do dia a dia, né, no cotidiano, exemplos de processos incluem execução de editores de texto, navegadores da web, né, que são os browsers, players de mídia, e cada um desempenha suas funções específicas, né? Um editor de texto, né, fica claro, para redigir texto, para substituir aquela. Claro que na idade de vocês, esses não vão se lembrar, substituir a máquina de escrever, um editor de texto. Os navegadores, os browsers, que é para você ter a leitura da internet, né? Para isso que é o browser, né? Quem que lê os sites? Os sites é escrito com códigos, mas quem interpreta eles os browsers, né? Então o browser interpreta aquilo que é colocado na internet, tudo aquilo que é programado para a gente ver, para a gente poder ler, para a gente poder visualizar. Os players, né, os mais variados players, aí, cada um tem o seu trabalho específico, digamos assim. Cada um serve exatamente para fazer um trabalho. Cada um desempenha suas funções específicas, enquanto todos interagem com o sistema operacional para gerenciar recursos de maneira eficiente. Então, o sistema operacional já começa a entrar um pouco mais aqui na nossa história. Aqui entre os processos e entre o gerenciamento de processo. Quem faz esse gerenciamento? Né? A gente já pode grifar aqui que é o sistema operacional que faz esse gerenciamento. É o sistema operacional que controla tudo isso daí. É os processos. E que cada software, cada programa, assim como o navegador, como o editor de texto, é específico para alguma coisa, mas eles têm que utilizar o processador. Eles têm processos a serem realizados. Vamos lá.
a concorrência entre os processos. Aí é que entra um pouco essa parte onde, por que há concorrência entre processos? O que é essa concorrência? Um processo concorre com o outro, um processo tem mais valor que o outro, um processo corre mais rápido que o outro, um processo tem prioridade mais que o outro. Então, todas essas perguntas são respondidas quando você vai lá e vê a concorrência entre processos, como elas são feitas, o porquê que existe a concorrência entre processos. E aí eu trago para vocês aqui uma definição de concorrência. Né? O que é concorrência? Concorrência refere-se à capacidade de um sistema operacional para executar múltiplos processos, múltiplos processos ao mesmo tempo, permitindo a utilização mais eficiente dos recursos. Isso é essencial em ambientes multitarefa. Lembram lá que eu falei para vocês grifarem, onde eu falei assim, olha, aonde o processador existem alguns artifícios para que ele faça com que transpareça que os processos sejam executados, que vários processos são executados em um só instante, em um só momento. Então tá. Permitindo uma utilização mais eficiente dos recursos, isso é essencial em ambiente multitarefa e uma simultaneidade melhora o desempenho e a responsividade do sistema. Quando eu disse essa frase que eu acabei de dizer para vocês, que ele existe alguns artifícios para que se tenha assim, a impressão de que vários processos são processados ao mesmo tempo. Então, um pouco lá atrás da história da tecnologia, da informática aí, existiam os processadores eram só um núcleo. Então, esses processadores entravam um processo. Tá? Como que um processador trabalha sozinho? Um processador só, tá? Pensando num núcleo só. Entra o processo, de repente você vai lá, executa o Word, vamos falar Word, um editor de texto, executa um editor de texto, ele utiliza-se do processador, né? Vai lá no processador, um processo qualquer lá, entrou no processador. Aí, de repente, você vai lá e abre um editor de planilha. Abre um editor de planilha, é um outro processo. E a impressão que nos dá, né, nesses computadores intermediários um pouco mais menos modernos, que é um processador só com um núcleo só, o que ele faz? Ele para de executar, ele executa o Word primeiro, aí depois executa a planilha, digamos aí, poderia ser um Excel ou um Calc, né? O Calc, o que ele faz? Ele cria artifícios como se ele fizesse isso, ó. Mais ou menos isso que acontece, tá, pessoal? Isso aqui na prática não é exatamente isso, mas assim para a gente ter uma ideia mais ou menos como que acontece. Você executou o editor de texto, pam, tem um processo lá no processador. Executou também um editor de planilha, pam, você tá criando um outro processo. O que o processador faz? Opa, né, o usuário executou um outro programa aí. Em que pé que eu estou aqui? Estou usando o processador por inteiro aqui pro editor de texto. O que ele faz? Para nos dar a impressão que ele está executando os dois ao mesmo tempo, isso em questão aí de milésimos de segundo, né, que é muito rápido, o que ele faz? Ele para um pouquinho de executar o editor de texto e executa um pouco o da planilha. E vai fazendo essa troca, né? Eu vou executar um pouquinho o editor de texto, um pouquinho a planilha, um pouquinho o editor de texto, um pouquinho a planilha, para dar a impressão para o usuário que eu estou executando os dois. Mas, na prática, tecnicamente, né, ele não está executando os dois. Ele executa uma fatia de cada um pouquinho de cada um ali. E aí, para nós, usuários, dá a impressão que abriu os dois ao mesmo tempo ali, porque é rápido, né? E aí, eu estou dizendo isso, que aí a gente começa
a ter uma percepção de concorrência. Quem que é o mais importante? O editor de texto ou o editor de planilha? Então ele faz uma divisão de tempo. O sistema operacional faz isso daí. Assim, peraí, executou tantos milésimos de segundo, sei lá, isso é só uma. Tudo que eu estou dizendo aqui é no formato coloquial, uma imaginação assim, tá? Para a gente ter uma ideia do que é. Executou tantas unidades de tempo o editor de texto. Então, vou parar um pouquinho com o editor de texto, vou executar mais um pouco das unidades de tempo do editor de planilha. E aí parece, nos dá a impressão que ele executou os dois de uma vez só, mas não, ele revezou o processador ali para tentar executar o mais rápido possível os dois ao mesmo tempo. Isso acontece com 3, com 4, com 5 aplicativos sendo executados, tá? E isso, pessoal, em um processador com núcleo só, menos moderno que esses que tem hoje aí. Muitas vezes existem processadores com 2, 3, 4 núcleos, né, quad-core, e outros aí, octa-core, aí vai, o processo vai um em cada núcleo, mas aí se você executar algo que excede essa numeração de processador, então aí ele começa a fazer essas regras, né, começa a trocar, isso não mudou até hoje, tá? Começa a fazer essas regras e vai indo. Mecanismos de comunicação. Os processos em um sistema podem se comunicar utilizando mecanismos como pipes, sockets. Esses métodos permitem a troca de dados e a sincronização de processos diferentes, facilitando a colaboração e a concorrência. Tá? Então a gente já começa a falar aí a respeito de concorrências. Tá? Então os pips você pode traduzir por tubos, né? O que são tubos? São canais unidimensionais, né, usados para passar dados de um processo para o outro. Tá? Para exemplos, assim, os pipes eles são usados mais nos sistemas Unix tá? Onde há essas variações. Os sockets, né, são usados para comunicação entre processos em máquinas diferentes por meio de redes. São sockets ou soquetes, a gente costuma falar isso daí, às vezes usa mais nessa comunicação. Então, são muito utilizados em sistemas distribuídos, né, mais para comunicação cliente-servidor, mais no ambiente de redes mesmo. Então, esses são mecanismos, né? Existem outros mecanismos de comunicação, tá? De comunicação, tá? Utilizado nos processos. Agora, os problemas. Né? Problema clássico, né? Esse é o deadlock, acho que no nosso material, não sei se tem nesse primeiro material, mas eu sei que tem, ou é nesse, ou é no próximo semestre, SO2, tá? Perfeito. Tem aí, o Júlio já disse que tem. Então, nessa concorrência, nisso que eu falei para vocês, entra um processo, sai, entra outro, e vai fazendo aquela troca, para nos dar a impressão que ele está fazendo, processando trabalhando em dois processos de uma vez só, existem alguns problemas. Às vezes nessa troca, né, nessa troca de processo, aí dá um deadlock, aí congela o processo, com o processador já não se entende mais, aquilo que acontecia lá em meados de 90, 91, 92, com Windows 95, por aí, não sei se vocês não estão se lembrando, mas travava muito, travava que era uma beleza, né, o sistema operacional da Microsoft. Então existiam muitos problemas nessa troca, né? E aí, se vocês quiserem, né, depois daqui fazer uma reflexão, cara, como que a gente pode fazer essas trocas, né, de processo? Né? Você pode usar uma variável, né, usar uma variável para fazer essa troca, né, uma variável 1 e 0 ali, que se tiver 0, o processador está vazio, mas se tiver 1, ela tá sendo utilizada, mas nessa troca você virar de 1 para 0, você pode imaginar N maneiras de fazer essa troca. Tá? Então existem alguns problemas, que né, o deadlock, o startivation e o race condition, né, é onde ocorre que os processos
ficam aí, ó, já está dizendo aqui, em espera indefinidamente. Que às vezes o processador fica ocupado lá e o processo não sai. E o outro também não entra. Aí para e travou. Tá? Então, é mais ou menos isso que acontece nessa troca dos processos, onde faz essa, essa troca para nos dar a impressão que ele está executando dois ou mais processos de uma vez só. O controle do uso do processador, aqui que entra também, ó, tá? No escalonamento. Quando a gente fala um pouco do escalonamento, a gente falou aí da concorrência, pode ter essas concorrências. Então aí o sistema operacional também faz esse escalonamento de processo. Tá? E o escalonamento de processo é o método pelo qual o sistema operacional decide qual processo receberá tempo de CPU, tempo de processador, tempo de processamento, tempo lá para resolver o problema. Tá? Esse processo é vital para garantir que todos os processos sejam atendidos de maneira justa e eficiente. Vamos lá. Né? Tem um processo lá do tamanho de um caminhão. Tá? Só para a gente imaginar. Mas num caminhão. Está lá no processador. Grande. Caminhão grande. De repente, vem um processo do tamanho vamos pegar aí, de um Uno, né, do Fiat Uno. Não sei se vocês conhecem, né, a maioria deve conhecer um Fiat Uno, tamanho, a dimensão de um para o outro. Um caminhão qualquer com Fiat Uno dá muita diferença, né, do tamanho. Entrou o processo do Fiat Uno. Cara, o que o sistema operacional vai fazer? Né? Que regra que existe lá? Eu vou ficar aqui fazendo esse processo que é grande, trabalhando. Espera, e fala para o Uno assim, o processo do Uno, espera aí, fica esperando. Cara, e o usuário fica ali. Então, o que o sistema operacional faz? Não, espera aí, esse processo aqui é pequeno, ele fala assim, caminhão, espera um pouquinho, sai um pouquinho daí, pã, joga o Uno lá dentro do processo. Resolve do Uno, ó, tá aqui a resposta desse processo, que é menor. O tempo dele é menor, usou já o processador e já desocupou. E volta o processo maior que é do caminhão. Tá? Então, o sistema operacional tem, né, essas artimanhas. Não é só isso, tá? Não é só essa regra. Assim, é assim que funciona, professor? Não. Uma das regras é essa, de escalonamento. Uma das regras é essa, tá? Mas não é a única. Tá? Se você se aprofundar, pegar alguma literatura aí para ler, como que é feito o escalonamento? Você vai ver que tem vários tipos de escalonamento lá nas literaturas. Como que eu posso fazer? Eu posso, de repente, veio um processo tamanho de um caminhão, veio um processo tamanho do Uno, veio um processo tamanho de veio um terceiro processo que é o tamanho de um Fusca. O que eu faço? Eu paro do caminhão, jogo do Uno, aí devolvo do Uno, aí depois eu jogo do Fusca lá dentro de novo, aí depois devolvo do Fusca, aí depois eu coloco do caminhão. Pode ser, mas pode ser também que ele faça o seguinte: olha, sistema operacional agora falando, tá? Olha, espera aí, estou com um processo grande aqui dentro do processador. Eu tenho mais dois pequenos aí querendo entrar. O que eu vou fazer? Eu vou pegar metade desse grande, vou permanecer aqui dentro, resolvendo o processo dele. Vou liberar uma área aqui de processo que caiba o Uno. Tá? Então aí não é que ele está com dois processos lá dentro do processador, mas ele está com fatia de processo. Ele fatiou o processo. E aí ele joga um pouco do Uno lá, resolve um pouquinho do Uno e ele faz esse revezamento. Resolve um pouco do Fusca e vai até devolver um. Para não deixar também aquele processo maior num tempo de espera muito grande. Tá? Então existem várias regras, se você quiser se aprofundar, você pega aí uma literatura do sistema operacional, não sei se lá no material tem lá também uma partezinha que fala um pouco, mas não são todas também, porque é extenso, né? Se você quiser se aprofundar só nesse assunto, dá para se aprofundar. E aqui está falando, ó, tipo de algoritmos de escalonamento. Tá? Olha só, os algoritmos de escalonamento determinam a ordem em que os processos devem ser executados. Cada algoritmo tem sua particularidade.
Tá? Então, o sistema operacional ele pode ser composto, de repente, só com um algoritmo, só com uma solução dessa. Mas, de repente, ele tem 2, 3, 4 algoritmos ali que se apertou, ele pega outro. Apertou demais, pega o outro. Pega um outro que ele vai revezando até chegar no mais coerente para a quantidade de processos. Tá? Então, cada algoritmo tem suas particularidades e é adequado para diferentes cenários para carga de trabalho. Tá? Isso não significa que o sistema operacional só tem um. Não. Pode ter vários tipos de algoritmos ali para ele poder trabalhar. Aqui é um tipo, né, um dos mais populares, né, que é o FIFO, que é o First In, First Out. Não sei se vocês vão concordar, se de repente você fala assim, poxa, professor, isso aí é eureka, né? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Né? FIFO é um algoritmo simples, onde o primeiro processo que entra é o primeiro a ser executado. É aquela história. Veio o processo do caminhão. Vamos executar o primeiro do caminhão. Vou terminar o do caminhão. Enquanto eu terminar o do caminhão, não entra outro. Tá? Embora seja fácil de implementar, pode ocasionar ineficiência em situações de carga alta. Só que aí você vai ficar com o processo do caminhão lá muito tempo. Aí, de repente, o processo do Uno, que é bem rapidinho, vai ter que ficar esperando. Enquanto não terminar o do... Porque o primeiro que entra é o primeiro que sai. O primeiro que entrou foi do caminhão, então é o primeiro que sai. Claro que se o Uno chegou na frente, o primeiro processo foi um processo pequeno do Uno, pá, fez, saiu, foi. Chegou do Fusca, pá, fez, saiu, foi. Chegou do caminhão, pá, chegou, continua lá. Aí tudo bem, não tem problema. Entendeu? Mas já não serviria quando tem uma carga muito alta, que nem que a gente tem um caminhão no meio aí. Tá, mas para carga baixa, vamos embora. É tudo processo pequeno? Vamos embora. Primeiro que entra, primeiro que sai. Tá? Um dos algoritmos, só para a gente exemplificar, a gente vê aqui. Road Roaming, né? Equidade no tempo. Aqui, esse algoritmo, ele tenta fazer com que o tempo de uso do processador seja o mesmo para todos os processos, né? O algoritmo Road Robin distribui o tempo de CPU de maneira equilibrada entre os processos. Cada processo recebe um intervalo fixo, permitindo que todos tenham acesso justo ao processador. Esse processo é o do caminhão. Beleza. Tem um processo do caminhão, do Uno e do Fusca. Entrou o processo do caminhão. Processei, deu lá 10 milissegundos. Sai o processo do caminhão. Não está pronto, claro, ficou guardadinho ali. Entrou o processo do Uno. Fica mais 10 milissegundos. Terminou do Uno? Beleza. Devolveu. Aí entrou o do Fusca. O do Fusca, 10 milissegundos. Só que o do Fusca é um pouco mais pesado do que o do Uno. Não vai terminar agora. Vou guardar o do Fusca. Guardo o processo do Fusca ali bonitinho, uma área da memória. E aí pego o do caminhão de volta, que estava lá. Né? Não vamos esquecer do caminhão. Pego do caminhão de volta. Mais 10 milissegundos do caminhão. Executou, não terminou do caminhão. Guardo do caminhão. Pego do Fusca de volta. Né? Mais milissegundos aqui por mais unidade de tempo para o Fusca. Terminou do Fusca? Devolveu. O que aconteceu? Pega o restante do caminhão no terminal do caminhão. Tá? Então, uma fatia de tempo para cada processo, independente do tamanho. O gerenciamento de múltiplos processos, né? A gente já acabou até exemplificando ainda um formato, né, bem coloquial para a gente ver se a gente para a gente entender melhor, né? Os sistemas operacionais gerenciam múltiplos processos através de técnicas, através de técnicas de escalonamento, que é isso que a gente falou um pouquinho mais, e controle de concorrência. Essa é a concorrência. Qual que é o mais importante que o outro? De repente, vamos executar logo os maiores, depois os menores. Tem várias regras. É isso que eu falei, vários algoritmos para ir definindo isso. Isso assegura que os recursos do sistema sejam alocados de forma eficiente. Benefícios de um bom gerenciamento. Tá claro que lá no início a gente falou, né, alguns sistemas operacionais que travavam, ficavam, né, lentos por causa do processo, isso, aquilo, outro. Então, um bom gerenciamento, um bom sistema operacional, claro que hoje, pessoal, né, aí com o Windows 11, Windows 10, o Windows 11, até alguns anteriores, eles
melhoraram muito, né? Então, eles quase não congelam. Então, esse nível de gerenciamento da CPU melhorou, e as CPUs também melhoraram, né? Elas ficaram mais rápidas também, né, para devolver o processo. Então, é o conjunto, né? O conjunto fez com que melhorou-se bastante aí o gerenciamento de processos. Então, um bom gerenciamento de processo resulta em melhor utilização da CPU. Há preocupação também do sistema operacional, um bom uso da CPU, tá? Que, por regra, não deixar a CPU por muito tempo ociosa, parada, tá? Não deixar parada, sempre estar utilizando o processador. Tá? Mesmo que não tenha nada, professor? Não, se não tiver nada, claro que o processador vai ficar parado, né? Se não tiver nada para processar. Mas, enquanto tiver processos, tentar realizar regras para que essas regras utilizem com, com mais com mais competência, né? A CPU.